23 de abril de 2024, Açu, Rio Grande do Norte. A campainha toca. A psicóloga Fabiana Veras abre a porta de sua casa, que também é sua clínica, acreditando ser alguém de quem ela não deveria ter medo. Fabiana acha que é um amigo, mas ele é, na verdade, a sua morte. Confira mais detalhes dessa história, que já ganhou um caso comentado especial. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais, se puder seja membro, se não puder tá tudo certo. Você venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a Raíssa. A Raíssa é uma prima distante, mas que faz parte do caso da Fabiana, pegar o sobrenome inteiro aqui, a Fabiana Veras, como é conhecida, mas a Fabiana Maia Veras, né, Raíssa? Maia Isso. Veras. Eu fiz um caso comentado há algum tempo, onde eu trago a história da Fabiana, que foi morta brutalmente por um ex-namorado de uma amiga dela. Fabiana era psicóloga, e ela tinha uma clínica, e nessa clínica ela também morava. E esse homem se utilizou, inclusive, da própria estrutura, da bondade da Fabiana e do trabalho da Fabiana para se aproximar dela como se fosse uma ajuda psicológica para ele. Mas, na verdade, o que ele queria era saber como estava a ex-namorada e achava ele, provavelmente, que quem tinha influenciado a namorada a deixá-lo tinha sido a Fabiana. E ele foi fazer um acerto de contas. Isso tudo aconteceu no Rio Grande do Norte, em Açu, no dia 24 de abril de 2024. Por conta do comentado, a Raíssa entrou em contato comigo para poder trazer aqui até a visão da família e mais detalhes que às vezes nos fogem quando a gente não tem acesso a todo o processo, ou principalmente ao privado, ao saber de quem é a vítima. Raíssa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter entrado em contato. Espero que eu tenha sido correto com a Fabiana quando eu contei a história dela, no caso comentado. Eu que agradeço imensamente, né, o convite de estar aqui e também admiro o seu trabalho. Eu acho fundamental a gente trazer a voz dos familiares, das vítimas, essa visibilidade, mas de antemão também quero parabenizar pela sua atitude também de sempre ouvir as duas partes. Como operadora de direito, não poderia deixar de falar sobre isso, né, porque é um direito fundamental que é da ampla defesa e enfim, a gente está aqui como operadora de direito para falar sobre justiça, não vingança. Então é fundamental a gente ouvir as duas partes, né? Eu já vi que você se manifestou também para ouvir o advogado, a família do réu, se couberem a ele esse interesse. E, mais uma vez, obrigada. Agradeço. Até se me utilizo da sua fala para reforçar. Qualquer pessoa que queira falar sobre o caso, seja de um lado ou de outro, o canal ele é totalmente aberto. Eu trago as vozes, porque assim a gente consegue entender melhor as histórias, porque elas têm vários pontos de vista. E é só mandar para equipebettoribeiro@gmail.com que a gente marca a entrevista para saber de todo mundo. Raíssa, como que esse crime chegou na casa? Eu queria saber, são uma pergunta que é um empilhamento de perguntas. Que você me ajudasse a conhecer um pouco mais a Fabiana. Eu sei que você mora em São Paulo, a Fabiana mora no Rio Grande do Norte, vocês são primas de segundo grau, um pouco mais distantes, mas você devia, principalmente porque você faz parte do processo, é isso? Sim, eu estou como assistente de acusação, né? A gente auxilia o Ministério Público da acusação. Estou com um colega do Rio Grande do Norte, doutor Fernandes Braga, que eu aproveito aqui para agradecer também o empenho. Como eu estou distante, eu acho fundamental a gente colocar um patrono na cidade para acompanhar o processo integralmente, presencialmente, fazer as diligências. Então, agradeço ele também, essa ajuda que ele está dando, essa força, que é fundamental na justiça, né? A justiça pela Fabiana Maia Veras. Uma coisa interessante, porque você, mais do que apenas advogada
assistente de acusação, você é familiar. E você não é apenas familiar, você também é assistente de acusação. Então, você consegue trazer um relato dentro do direito e dentro da emoção. Queria que você me ajudasse a conhecer um pouco a Fabiana. Quem era a Fabiana? A Fabiana, assim, eu não tinha convívio próximo, né? Mas eu vi vários relatos de familiares que ela era uma profissional dedicada, que em Açu ela era bastante reconhecida, assim, contanto que comoveu bastante a população de lá. E acredito que isso tudo tenha ocorrido, né? Inclusive, olhando os autos do processo, a investigação policial, a gente vê na confiança que ela teve em abrir a porta, né? Eu acho que a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que ela tinha essa devoção, esse amor pela profissão de ajudar o próximo. Então, explanando o caso, no fundo, só mostrou a boa pessoa que ela era. E ela estava sempre disposta a ajudar ao próximo. E esse foi o grande problema da situação. E nesse desenrolar da nossa conversa, a gente vai Sim, entrar para entender o que foi que de fato aconteceu, porque surgiram muitas, como falamos no Nordeste, acredito que aqui muitas fofocas, enfim, mas a gente tem que se atentar como advogada, né, aos autos do processo, inclusive muitas coisas, Beto, eu peço até sua compreensão que como a gente ainda está na primeira fase, caminhando para o final da primeira fase, né, do rito do tribunal do júri, né, tem algumas coisas que talvez não seja interessante a gente comentar aqui, mas estou aberta para claro. explorar o que for possível. Não, e o pessoal que está no canal sabe disso. A gente nunca quer atrapalhar uma investigação, a gente nunca quer atrapalhar eu não tenho a necessidade de mostrar um processo que não pode ser. O que a gente quer aqui é ajudar as pessoas a manterem a Fabiana, a memória dela viva, para que as coisas tenham o seu devido. Não que a pessoa que não tenha conhecimento do crime não vai ter, mas a gente sabe o quanto que é importante quando você mantém o caso aceso, o quanto que as coisas acontecem. Então, aqui, quando você não puder, eu posso fazer a pergunta, você pode não dar a resposta nesse primeiro momento. Até já fica o convite para a gente falar depois do julgamento, para daí poder trazer ainda mais detalhes. Como caiu esse crime? Porque vocês são de uma família onde o crime é distante. Eu digo assim, quando o crime afeta a classe média, eu digo a classe média não é a financeira, é a classe média da vida do dia a dia, todos nós. Que acordamos, vamos trabalhar, voltamos, tal. Quando o crime chega, a gente é distante dele. Como foi saber que a Fabiana tinha sido encontrada morta? Como foi esse dia, esse fatídico 24 de abril de 2024? 24, 4, 24, né? Tudo 4, 2. De saber que a Fabiana tinha partido de uma maneira tão devastadora e que ali começaria dois processos, um do luto e outro da luta. Assim, foi aterrorizante, né? Ainda mais assim, que tá distante, ver o que está acontecendo, os seus familiares envolvidos. E a primeira coisa que passava na cabeça de todo mundo, quem poderia ter feito isso? Quem poderia ter usado de tamanha crueldade para matar uma pessoa que, digamos, não era, entre aspas, indefesa, né? A gente sabe que ela fazia aulas de tiro, frequentava academia, era forte. Então, Ela era eu fisiculturista, né? confesso que eu pensei, nossa, como é que conseguiram, né? Então, depois de ver as câmeras, que ficou assim muito claro, né? A mídia agiu lá na hora, já soltaram algumas imagens, já surgiram alguns nomes, inclusive isso foi até horrível, porque até falaram da possibilidade de ser um colega dela da academia. E parece que ele não reagiu bem à notícia, saiu até da cidade, ficou bem mal. Então, a gente tem que ter muita cautela na hora, refletir sobre isso, na hora Sim. de apitar, né? Poderia ter acontecido outra tragédia, inclusive pelos boatos que circularam a cidade, né? Então, assim, Porque minha... pior do que não ter justiça, desculpa te cortar, mas pior do que não ter justiça é você sofrer uma injustiça. E esse Exatamente. sentimento deve ser tão sozinho, tão solitário, tão horroroso, que pensar no fim não é uma coisa tão impossível. Então, realmente, pelo que você está me contando, essa é uma das primeiras fofocas erradas que existiram. Sim. Tá?
sim. E foi isso. Quando surgiram as imagens, a gente meio que ficou acompanhando por blogs da cidade. E quando surgiram, eu lembro que eu estava até no escritório quando eu vi a primeira filmagem. Eu falei, nossa, ele era conhecido, não era um desconhecido. Pela forma que ela o abraçou, mostrou a casa. Então, assim, geralmente os crimes, né, como você bem estuda e fala sobre, é sempre alguém próximo, né? Então, foi a primeira impressão que eu tive. E sobre a razão, foi. Ninguém poderia imaginar, tá? Pensamos em talvez um antigo relacionamento, enfim. É porque, Mas só para as pessoas entenderem, se não assistiu comentado antes, eu acredito que a edição esteja mostrando algumas imagens, a Fabiana abre a porta. Ela não tem medo de quem chega. Ela se surpreende porque a pessoa está paramentada, né? Ela está meio fantasiada, até porque o autor foi. Ele sabia o que ia fazer, ela não sabia o que ele ia fazer. Então ele foi meio escondido, ele foi meio fantasiado para não ser reconhecido. Mas a Fabiana não tem medo dele, tanto que a Fabiana vai na frente dele, não vai atrás. A Fabiana, ela tem uma surpresa de ele estar, mas não tem o que você já apontou, medo, o que já mostra uma ligação. Se você não sabe quem é, mas a Fabiana sabe quem é aquela pessoa. outro fato importante, Beto, que a gente encontra na denúncia nos autos do processo, é que ela dá as costas diversas vezes para ele. Então, ali ela mostra que aparentemente ela não estava sob risco nenhum. E foi talvez uma das questões das qualificadoras na denúncia do Ministério Público, que é a emboscada, né? E Isso quem me é? leva. Até descobriram rápido quem era, né? Quem era o. Que é o João Batista Carvalho Neto. Como se chega até o João Batista Carvalho Neto? Quem é ele? Qual era a ligação com a Fabiana? A polícia, né, de prontidão, puxou as câmeras, como ele Açu é uma cidade pequena, né? Eles puxaram as câmeras de segurança da cidade e da BR, que ele volta para Natal. O Açu, não sei ao certo quantos quilômetros fica de Natal, mas são umas 3 horas, se não me engano, 2, 3 horas de carro. É um percurso razoável, assim. E aí eles começam a acompanhar o carro e anotam a placa do carro e chegam ao motorista que conduzia o carro. E ele era, não, se não me engano, era motorista de aplicativo ou também fazia corridas, viagens. E quando a polícia entrou em contato com ele, ele já forneceu tudo, o celular, as mensagens, o comprovante de pagamento do João Carvalho, que solicitou essa viagem até a Sul. E já aí, de prontidão, a polícia entendeu que não se tratava dele, né? Se tratava desse João, que inclusive esse motorista foi indicação do próprio pai do João. É uma coisa interessante porque você percebe a premeditação em todos os passos, né? O João, ele não vai com o carro dele, inclusive ele é preso chegando em casa dentro de um Audi. Ele não vai com o carro dele porque ele deve ter pensado, assim minha placa não é registrada. Vai ser mais fácil, né? Mas ele não pensou, eu chamo da ignorância ou da arrogância criminosa. Ele acha que está dominando tudo. Ele só não pensou que a placa do carro que ele contratou seria registrada e, através dela, chegaria até o autor. E também teve as câmeras de segurança dentro da casa da Fabiana, que foram fundamentais, até para a gente entender um pouco a dinâmica, com exceção do lugar fatal dela, né, para onde ela leva ele, que é a sala dela ali. Existiu da parte da Fabiana, tem sinais de defesa? Ela lutou pela vida? Como é esse ponto? Ela lutou. Inclusive, nos autos, a gente vê que a polícia que teve acesso a todas as câmeras, né? Ele escolheu o quarto onde ela foi morta por não ter, de fato, as câmeras de segurança. Então, todo momento ele olhava, inclusive, como eu já mencionei anteriormente aqui, ela chegava a ficar de costas para ele, mas ele observava que tinha as câmeras e ele levou até um quarto, onde passou cerca de 20 minutos com ela lá dentro. Ele já Foi onde tinha ido à casa clínica da Fabiana para saber exatamente onde tinha câmera ou não? a gente não tem essa informação, mas, Beto, eu acredito que não, porque no decorrer da investigação a polícia viu algumas pesquisas no Google
que ele procura a clínica, a localização da clínica em Açu. Então, acredito que se ele soubesse, não precisava ter, inclusive, ter deixado provas registradas em meios de computador, celular, procurando a respeito da clínica. Então, acredito que ele nunca tinha ido lá. E até pela forma que ela aborda ele, né, para mostrar o local, parece com a visita um amigo que chega na sua casa. No Nordeste, a gente tem muito isso, de mostrar a casa quando a pessoa chega a primeira Uma vez. visita guiada. Tipo, se sinta em São casa bem Paulo à também tem vontade. lugares, tem pessoas que fazem isso também. Porque o que eu percebo é o seguinte: quando ele chega de peruca, todo de preto. No Nordeste, gente, todo de preto, fechado até aqui, praticamente com luva. Praticamente não, ele estava com luva, né? Sim, Ele, sim. uma, outro. É outro ponto, né, que na investigação eles comentam, né, porque o motorista fala que a desculpa dele, ele já vinha no caminho paramentado com lenço, luvas, e Máscara. ele alega que estava tendo um surto de Covid na cidade de Açu, por isso que ele estava trajado daquele jeito. Meu Deus. Daí ele chega e ele não tira. O que eu percebo assim, é porque assim, a sensação que me dá quando eu vejo as imagens é que ele sabe que tem câmera. Ele não tira, em momento nenhum ele se paramentaliza. A gente sabe que ela conhece ele, mas a gente não consegue saber quem é ele. Olhando assim a imagem. Ele pode. Sim. Ele e a Fabiana, depois de. A gente ainda vai entender melhor quem é ele, motivação, ligação, mas só nesse ponto da premeditação. Foram descobertas conversas entre ele e a Fabiana, combinando de ele ir lá. É, algum momento. Porque eu pergunto, ele pode ter perguntado para a Fabiana alguma coisa sobre câmera. Tem uma pré-chegada dele lá? Eles têm uma conversa anterior? Não, como ele destruiu o celular da Fabiana, né? A polícia não conseguiu ter acesso ao dispositivo dela, mas tem nos autos do processo algumas trocas de mensagem entre ele e a mãe, Falando falando sobre a Fabiana. o que que eles falavam? Você pode dizer? Assim, no contexto em geral, né? Eu acho melhor a gente voltar um pouco para o início, para não soar estranho, né? Aqui, assim, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento, foi até uma questão, Levantada digamos, muitas vezes. É. falada muitas vezes, mas tudo acontece que eles se conhecem na academia e ele era ex-namorado de uma amiga dela, de uma grande amiga dela. Em Açu. Em Natal, ela ficava entre Natal e Açu. Tá. E eles, até no depoimento na oitiva dessa amiga, ela fala que não foi um relacionamento tão sério, que não tinha esse intuito de casar, que era uma coisa mais informal. E eles se conheciam, certo? E depois de alguns meses, ela já notava as atitudes estranhas dele A e eles amiga da terminaram. Fabiana, não a Fabiana. E a gente não vai citar o nome dela por conta de. Isso. Coitada, ela. Depois vou perguntar como é que essa moça tá, né? Porque. Mas assim, a amiga da Fabiana namorava esse João Batista Carvalho Neto. Isso. E aí eles terminaram e a vida da amiga seguiu. Até que um dia, essa amiga, conversando com Fabiana, soube mas assim, boatos a gente não tem como saber se de fato ocorreu, que o João teria cortado os pulsos e tentado se matar. Como o João tinha mandado recentemente mensagem para Fabiana, insinuando que gostaria de mandar flores para essa ex-namorada, Fabiana, como eu falei, de se importar com o terceiro, de querer ajudar, porque ela poderia não ter nem respondido, né? Ela falou, João, tal pessoa seguiu a vida dela, tá casada, siga a sua vida também, sim, dando um conselho. E quando a amiga falou dessa possibilidade dele ter tentado contra a própria vida, ela se sentiu muito culpada. Então, acredito que aí que ela foi atrás dele de conversar, de tentar ver o que estava acontecendo e talvez criar até uma amizade por se sentir culpada daquela situação
e tentar ajudar. Então, assim, uma pessoa literalmente do coração bom. E com Inclusive, formação, né? Sendo psicóloga, atuante. A Fabiana, ela teve ali o olhar, tanto o coração quanto a própria profissão. A gente faz, o médico não faz juramento, o que vai ajudar em qualquer. O psicólogo também deve ter o seu juramento. Então, ela foi uma psicóloga do começo, meio e fim. Ela morreu por ser uma profissional da sua área. e com amor pelo que faz, né? Muito, pelo que eu vi, pelo que você está relatando. É, a gente já chegou, a gente vai voltar um pouquinho. Eu queria saber quem é o João. O João tem passado criminal, criminoso. É um homem de 40 e poucos anos, já é um homem formado. Ele tem histórico de violência doméstica, ou algum surto psicótico, ou alguma doença mental. Quem é esse homem? O João, ele era funcionário público do tribunal, né? Ele, inclusive, estava atuando, eu acho que ele estava de licença, não sei. Ele tinha pedido um atestado, não sei ao certo de quantos dias, De por depressão, doença. não é? Isso. Você não acha, E desculpa te cortar de novo, detalhe te cortar, mas isso não é já premeditado? Assim, Eu me causou estranheza a rapidez da juntada, por exemplo, de um laudo psicológico, nem psiquiatra, logo após o ocorrido. Então, a gente não pode confirmar e tirar afirmar, mas a questão dessa premeditação, mas me causou muita espécie. porque Eu achei. eu acho que eu até falo isso no caso comentado. Olha só, eu trabalho no tribunal, eu tiro uma licença por depressão, mato parecendo um louco com aquela fantasia, tudo fica perfeitinho numa equação de um homem que tem conhecimento técnico do direito. E coincidentemente, parece que a última atuação dele era na vara do júri. Então, e ele sabe que, por exemplo, surto é inimputável, então não vai preso. Eu não estou Isso. dizendo que seja isso e peço aqui para que os advogados dele entrem em contato para a gente entrevistar para poder fazer essa pergunta. Mas é indiscutível que numa construção de uma história criminal e criminosa, isso seja tão marcante. Um homem se afastar por depressão, já tendo tentado tirar a própria vida, ele vai criando um histórico, né? Mas tirou mesmo, ele foi para o hospital, tem boletim, como é que ele tirou como? Ela Imaginando ou foi ao foi hospital? foi um boato que surgiu. Também não sei que se trata ver- de verdade, de Sim. fato. Não sei. O que chegou através da oitiva dessa amiga e ex-namorada, essa questão que ela soube por terceiros e que comentou com Fabiana. Quanto tempo antes da morte da Fabiana? Foi muito próximo. Acho que foi em fevereiro, se não me engano. É Foi muito, muito próximo. é muito, é um roteiro, é um roteiro de ficção tentando encaixar numa realidade que a realidade vai destruir. E aí você estava me contando, ele trabalhava no tribunal do júri, pede um afastamento por depressão, não tem histórico de violência, não tem boletim de ocorrência, não tem nada. Foi Não. casado, tem filho. Não foi casado nem tem filhos. Assim, as informações que a gente tem que aparentemente era uma pessoa que levava uma vida normal. Ou não normal, né? Porque a sensação que eu tenho quando eu estudei esse caso é que ele tinha uma carência afetiva. E parece que essa amiga da Fabiana foi a única mulher mais próxima que ele teve. Ele teve outras namoradas que podem contar como ele era nessa parte. A gente só teve, de fato, essa amiga, né, como testemunha, mas não, não investigamos a fundo Tá. isso. Que eu acho que nos termos técnicos de defesa Não, não. você vai ficar nisso. Tá? Agora, você me falou que ele tinha conversas com a mãe, que a gente voltou até para você me contar. Que conversas com a mãe? O que tem de elucidativo nisso? Ele menciona a Fabiana e a mãe pergunta como ela é, como ela tá. Menciona E outra como? algo do Menciona. tipo. Só menciona, não tem um contexto todo da conversa nos autos do processo, mas é importante frisar que ele fala, ela não vai trair a amiga. Ou seja, ela se aproximou,
ele aproveitou da oportunidade, talvez com a intenção de manter algum relacionamento. No fundo, ela estava ali para tentar ajudá-lo, né, a seguir em frente, mas ele deixa claro para a mãe que ela não vai trair a amiga, ou seja, ela não vai se relacionar com ele. Um homem de 40 anos faz confidências desse nível com a mãe. Ele tem relação. Que eu sei que é difícil, você não vai saber, mas eu gostaria de saber mais coisas até do desenho psicológico dele, se ele era um homem muito. Tudo que eu pesquisei me levava a crer que ele era um homem muito solitário, sem amigos, sem relacionamentos, sem sociabilidade. Ele e o áudio dele, e pelo jeito a mãe. Então é uma Isso. questão também. Quando eu falo de uma vida normal, eu falo da questão de ter frequentado uma faculdade, de Sim. ter um emprego, de ir para academia. Então, assim, não era nada que causasse. Não ser social, não ter amiguinho, coleguinha e não ser amado e não amar, não te faz inimputável. Isso daí é só uma característica da sua sociofobia, que seja que exista ou não, mas isso não é doença mental. Então isso não faz também de nada mais. Ele vai embora. O que ele faz? Porque o crime, eu digo que o crime ele se conversa muito mais sobre a crueldade humana no depois do que no durante. A Fabiana é deixada ali. Ela morre no mesmo momento ou ela ainda agoniza? Ela morre no Qual é a mesmo momento. causa da morte dela? Foram, de fato, 15 cutiladas de arma branca, e aí causou lesões diversas. E uma cena que me choca bastante foi a questão de onde o corpo estava no quarto, e mostra bem claro assim um carrinho de boneca da filhinha dela ao lado dela. Então assim me comoveu bastante. É uma cena assim que eu não gosto nem de rever essa imagem, que é aterrorizante. E ela tem lesões nas mãos de defesa, né? Ele causou lesões na cabeça, no pescoço, no tronco. Então, assim, ele tinha muita raiva. Foi torturante mesmo. Inclusive, como tem 3 das 5 qualificadoras possíveis, né, considerado o homicídio qualificado, foi um crime de fato hediondo. A filha da Fabiana tem quantos anos? A filha da Fabiana, ela é maior de idade, não sei ao certo, né, mas a gente entrou até com um processo de curadoria, porque ela tem, de fato, é doente mental, né? Ela tem uma Entendi. síndrome bastante rara, então ela está sofrendo muito com a perda da mãe. E ela estava na casa, não? Não, graças a Deus ela não estava na casa, ela ficava mais com a avó, a dona Dalva, que logo mais estará aí com vocês, né? E ela foi mais criada na fazenda, que a mãe dela tem uma fazenda. Pela condição Sim. dela, a avó dava mais assistência. Mas a Fabiana sempre foi muito presente, inclusive era mãe solteira. Então, a questão financeira, tudo, Fabiana ajudava em tudo. Inclusive a mãe e a filha, né? Que a mãe cuidava da filha, assim, na maioria do tempo, enquanto ela trabalhava. E é outra coisa que a gente conseguiu na justiça, uma pensão mensal para a menina. E é outro interesse nosso na assistência de acusação, né? É criar um título executivo para a gente pedir indenização na área civil. Então, por isso que é um papel muito importante que a gente está prestando também na assistência de acusação, que a gente precisa reparar o dano que foi feito, Claro. né? Assim, minimamente do que a gente não consegue nem mensurar. Esse pagamento é feito pelo João Batista, não pelo Estado. É ele que Posterior, paga. Tá. Essa pensão e tudo mais. sim. Como foi, eu imagino como foi a dor dessa menina ao saber mas daí eu deixo a dona Dalva futuramente conversar, também me contar. Outra coisa que me chama muita atenção no caso, por isso que eu pergunto se eles não conversaram antes ou ele não tinha o domínio do dia a dia da clínica, é porque ali onde a Fabiana, onde ela morreu, é a clínica e a casa dela. Uma clínica bastante atuante. Eu fui pesquisar, eu vi que ela realmente tinha vários pacientes e tudo mais, tudo mais. E ele consegue chegar num horário que ele sabia que não ia ter ninguém. Conseguiu se descobrir como que ele sabia que aquele seria o momento exato, porque não pode ter sido ao acaso a chegada dele.
Assim, a gente vê uma premeditação, né? Por isso que foge, inclusive, de um surto, dessa inimputabilidade, né? De tirar a excludente de culpabilidade, como é o que a defesa dele tem agido, né? Tentado mostrar nos autos do processo. A gente vê que, inclusive, antes, ele contratou um detetive, eram três amigas, Fabiana, a ex-namorada e uma delegada. E ele contrata, inclusive, alguém para ir atrás dessa delegada, para saber onde ela estava atuando. E a mesma coisa ele fez para achar a clínica. Então, assim, eu não sei se tratou de coincidência dele chegar no horário em que ela não estava trabalhando, mas ele realmente contratou até terceiros Detetive, e o para. detetive não conta nada do quanto que ele estava, há quanto tempo e o quanto que esse detetive já tinha descoberto da Fabiana e passado para ele? Ele não conta, esse detetive? A Fabiana não tem menção dessa na conversa com o detetive, é só dessa amiga delegada, que era amiga da ex e da Fabiana. Tá. Então, para você ver, ele estava indo atrás, inclusive, de uma delegada da Polícia Civil. E de onde ele tirou? O que que ele fala? Quando ele vai para cá, então, o que eu falei que depois fala. Ele sai, entra no carro, parece que até o motorista acha estranho porque ele está com sangue, porque facada espirra sangue. Ele estava, né, com marcas do seu crime. O que que ele fala para o motorista sobre esse monte de sangue que ele estava? Assim, o motorista acredito que deve ter ficado assustado e o que eu soube, né, de fato, a gente não encontra nos autos, é que o próprio motorista que foi procurar a polícia, a polícia já estava puxando as câmeras, enfim, mas o motorista achou muito estranho, muito suspeito, e eu fico imaginando o terror que deve ter sido para ele pegar a estrada, cerca de 2, 3 horas, com aquela pessoa dentro ensanguentada, e durante o percurso, o motorista fala também que ele saiu se livrando de objetos. Abrindo a janela e se livrando de objetos. É, porque quando a Fabiana aparece morta, vira notícia. A notícia pega o Rio Grande do Norte. Esse motorista que fez o transporte dele, olha e fala, peraí, mas eu levei um doido, um doido não, eu levei um homem até ali perto, onde essa mulher foi encontrada morta, esse homem entrou com sangue, só pode ser ele, né? Ele deve ter fechado, ele, o próprio motorista do carro deve ter fechado rápido que ele carregou com ele o assassino da Fabiana. Agora, ele dormiu, ele conversou, como ele estava? Ele estava afoito, ele estava calmo, ele estava mexendo no celular? Inclusive, a desculpa dele para ir, ele finge que teria uma audiência, depois fala para a mãe que tem uma entrevista para ser assessora de uma juíza em Açu, né? Como ele era funcionário do tribunal. Enfim, ele tem algumas desculpas até plausíveis, assim, que se acredita, né, inicialmente. E o motorista até acha estranho, porque deixa numa clínica e ele pede para ele sair, né, e depois voltar depois de um certo tempo. E tem a gravação de um áudio ele pedindo para ele agilizar. Quando ele finalmente mata a Fabiana, ele já manda um áudio De pedindo para ele dentro da apressar. casa da Fabiana? Ele manda um áudio. Ó, quanto? Bem afoito, Sim. assim, vem, tô aqui na frente, mais pra frente, vem, tipo, ele não queria ser visto, assim, na hora, acho que tinha algumas pessoas na rua, e ele pede pro motorista parar bem em frente mesmo. E ele. Quanto tempo durou entre ele chegar e sair, para imaginar o tempo da morte da Fabiana? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, 20 minutos ele, assim, rápido em tese, né, a gente imagina que 20 minutos ele... Ali dentro, aquele momento final da Fabiana deve ter durado um século e meio para ela, mas para saber o quanto que ele estava decidido e queria fazer tudo, né? 20 minutos? Acredito que 20 minutos ele passou, como a gente não teve acesso à íntegra das imagens, a polícia só colecionou as, algumas, acho que eles julgaram mais importantes, que eles passaram 20 minutos dentro do recinto onde Fabiana foi encontrada morta. Acredito que deve ter durado ali uns 25, 30 minutos no máximo, né, do tempo da chegada até a ida esse... Violência sexual a Fabiana não passou. Pelo Não, menos não a física, né? A gente não sabe o que pode ter acontecido. Ele conversa com alguém antes ou depois. Você falou até da relação que ele tem próxima à mãe. A mãe foi descartada como cúmplice uma vez que ela não sabia o que ele ia fazer.
Não, inclusive ele fala sobre a questão, ele deixa de comparecer a um evento. Parece que eu acho que era o aniversário da mãe, uma coisa assim. Inclusive causa estranheza, né? Ele usa essa uma data importante da mãe, da família, para premeditar e fazer esse crime horrível, né? E Nossa, é quase o ele filme Psicose, né? Ele tá dando um presente pra mãe dele. E ele pede para a mãe, ele chega na clínica com a sacola da Cacau Show, da chocolateria. E no WhatsApp tem uma conversa com a mãe em que ele solicita que a mãe vá ao shopping e compre alguma coisa que dê numa sacola grande. E você vê que ele está preocupado no tamanho da sacola. Ele pergunta: cabe um computador? Que a mãe manda uma foto e ele não consegue ter a dimensão exata, e fala, por exemplo, caberia seu notebook na sacola? Ou seja, ele queria uma sacola para chegar lá na clínica e Fabiana possivelmente achar que era uma lembrança para ela. Só que dentro estavam todos os artefatos, as armas brancas. Armas brancas, ele usou mais de uma faca, de uma coisa? Foram apreendidas várias coisas com ele, né? Mas na perícia eles informam que foi, de fato, o causador da morte foi armas brancas. Inclusive, me causou, assim, estranheza, a gente não sabe se, de fato, a arma apreendida com ele, a arma como uma pistola apreendida com ele na casa, se ele estava com ela disponível naquele momento. Então, assim, ele foi tão frio e quis aquele sofrimento intenso da Fabiana que ele nem usou a arma comum, né? Ele fez questão de usar a arma branca, que é um processo bem mais doloroso e cruel. O que mostra o ódio. Eu aprendi muito ao longo desses anos que a proximidade mostra a decisão de te ver nos olhos, olhar para você, sentir você morrendo. Porque a arma, eu te dou um tiro daqui a aqui, eu me protejo, um tiro eu te mato e você sai correndo. Não que isso seja melhor ou mais bonito, mas pelo menos ele é mais, sei lá, mais distante. O desejo da proximidade te põe até em risco, autor e vítima. Por que tanto ódio? Por quê? O que ele Então, diz? isso é uma pergunta que eu gostaria, sinceramente, de entender, porque eu não consigo. Inclusive, na denúncia, né, uma das qualificadoras imputada para ele é justamente assim, é um motivo fútil, é um motivo torpe. A gente não consegue encontrar um liame, uma conexão. O que que ela fez de tão ruim para ele, para sofrer tanto dessa forma? Assim, foi uma morte. É um motivo nenhum. Quando ele vai embora, ele vai jogando as coisas pelo carro, ele liga para alguém, ele manda mensagem para alguém, não existe conexão com ninguém. De conexão, inclusive quando a polícia vai em busca dos familiares, do pai, o pai não consegue falar com ele, ninguém consegue contato com ele. Então, acredito que a polícia tenha ficado esperando, aguardando ele chegar no apartamento para fazer essa prisão em flagrante, mas ninguém conseguia contato com ele após o crime. Ele foi preso. Eu vi as imagens da prisão dele e tudo mais, ele lá no áudio. O que ele fala? O que ele falou? O que ele falou primeiro? O que ele não falou? O que ele não quer falar? Eu não tenho conhecimento. O que a gente tem, assim, através da mídia é que ele chega na delegacia e quer dizer que está sem remédio, bagunça o cabelo e que é possivelmente instruído, né? Assim, ele nem precisava da instrução do advogado, né? Porque ele fez direito e trabalhava no tribunal, então ele sabe exatamente o que está fazendo. Então, é aquela o que a gente já conversou aqui é a questão de querer se mostrar inimputável. Inclusive, a defesa solicitou, né, um incidente de insanidade mental, mas o MP deu um parecer não favorável e agora o juiz recentemente deu continuidade à ação, né, designou a audiência e não instaurou o incidente. Então, foi o nosso primeiro ganho no processo. E, Mas os depoimentos dele, ele deu depoimento? Ele fala alguma coisa? não, ele permanece em silêncio. Nunca contou nada. As audiências Não, de... Ah, a gente ainda está caminhando, né? Em abril vamos ter a audiência de instrução, mas até o momento ele permanece, o direito legal dele de permanecer calado, né?
e na denúncia, né, nos autos do processo, alegam que em conversa informal com a polícia, ele assume o que fez. Ele confessa, mas não diz por quê. Ele confessa dizendo que deu branco, não lembro de muita É que coisa. não circularam alguns vídeos na internet, inclusive ele falando que estava em surto, que escutou a voz, falando nada com nada. Mas, assim, é incoerente com toda a situação, né? Sim. Enfim, a premeditação, as conversas que ele teve antes, durante e A, fam depois. a família dele se surpreendeu. Eu sei que você não tem nem como responder isso, mas é uma pergunta que eu faço. A família dele, já que ele tinha tanta proximidade com a mãe, por exemplo, foi surpreendente? Como que tá a família ou existe uma defesa plena? Acredito, assim, que pela oitiva que teve com o pai dele, ele parece ser um cara correto, assim, que de fato quer que o filho cumpra a pena pelo que ele fez, né? Ele fala justamente se ele fez, ele tem que pagar pelo que ele fez. Então, eu acredito que seja tão ruim, assim, tão trágico para a É, família dele também vivenciar isso tudo. é porque a É, ele não família, eu sempre falo disso, a família do assassino não é assassino. Para não. muitas vezes, a maior parte, eu diria, tem vergonha, tem horror, tem tristeza, tem tudo. Então a gente também tem que preservar a família do outro lado, uma vez que ela não é responsável. Ela perdeu também. Ela perdeu a tranquilidade, ela perdeu quem ela amava, porque aquele ser ele amava de alguma maneira. Perdeu, tem uma perda muito forte também para a família do assassino, que é uma família nunca lembrada. Mas que eu sempre digo para as pessoas não atacarem, não fazerem qualquer coisa assim. Você me falou. tem uma, Fala. tem, tem uma frase que eu sempre costumo, em plenário de júri, lembrar e falar, é que ninguém ganha e ninguém perde. Todo mundo sai perdendo. Com certeza. Então, a família do réu perde a família da vítima. É um local triste de se trabalhar, inclusive, é uma sensação muito Sim. pesada estar ali no tribunal do júri. Eu só tenho que botar só minha opinião. Eu entendo que todo mundo perde, mas eu acho que a família da vítima perde mais um pouco. Sim, Porque a família sim. do assassino ainda pode até perdoar e ir visitar esse assassino ou assassina na cadeia. A família da vítima, para ela, não vai ter essa segunda conversa. Então, eu acho que a perda é um pouquinho ainda maior para a vítima. A A, balança um as balanças pouco. vai dar uma pendida ainda maior para a vítima. Você me falou de fofocas. Que fofocas foram feitas? Além dessa, de que. Da história, que outros tipos que podem ter abalado? Teve o do amigo dela, que você contou, que poderia ter terminado uma tragédia maior. Que tipo de fofocas que puseram em risco até mesmo? Muitas vezes colocam em risco até a vítima. A vítima passa a ser quase algoz dela mesma. É uma outra questão fundamental também que eu converso com a família da assistência de acusação, é isso, porque muitas vezes a defesa tenta desqualificar a figura, ainda mais quando se trata de uma mulher. A gente já viu isso acontecer. Oh. Infelizmente, a gente ainda segue vendo, né? A gente tem aquele caso super famoso da Ângela Diniz, por exemplo, Sim. né? Do Dr. Tatiana E, Spitzner. Mas essas são sim, relações passionais e com motivações muito claras, horrorosas. Mas você consegue ainda encontrar. Nesse caso, é uma coisa impressionante, no caso da Fabiana. e aí eu acho que fundamental também, né, da gente manter viva a memória dela de uma forma fiel a ela, né? Porque às vezes a gente consegue ver de tudo no tribunal do júri, né? A gente está ali, não tem juiz togado, ele está sendo julgado pela população, né? Pelos Sim. jurados. Então, inclusive, eu me sinto nesse papel, incumbida desse papel de quando estar ali para defender a honra e a Fabiana. Com certeza. Mas não teve mais nenhuma outra fofoca, assim, que você gostaria de deixar claro que Não, só não? essa questão de um possível relacionamento entre eles e desse Nossa, outro mas o vídeo colega. dela recebendo ele fica tão claro que eles não têm um relacionamento. Pois é. E aí eu pergunto, e se tivesse? É outra questão que eu sempre levantei. Não tem Tá, isso nenhum. dá aval para morte? É isso?
E se Pelo tiver? contrário, aí a gente teria um feminicídio, né? Se ele tivesse Não um está como relacionamento. feminicídio? Não. Por Porque que o não foi? feminicídio Por que não foi classificado como feminicídio? Ela não morreu na casa dela, pela questão do gênero, ela não morreu por conta da questão do gênero, de ser mulher, ela morreu por outros fatores, da questão da ex-namorada. mas Então a tem essa. ex-namorada dele tinha amigo? Tem amigo homem? Eu não Ele sei, foi atrás infelizmente. dos amigos homens dela? Eu não sei de onde, bom, tudo bem, mas deixo aí com o Ministério Público e vocês ali. Não, Eu pergunto, se ela fosse homem, ele teria feito tudo isso? Se ela, pois é, e se ele, ela fosse, se a Fabiana fosse homem, ele teria tido coragem de ir na casa dela, esfaquear ela do lado do carrinho da filha dela? ele é tão corajoso porque ele sabia que dentro da casa dela, inclusive, ela colecionava armas, enfim. Então, É eu difícil. não sei. Como está a amiga dela? Porque eu acho que uma outra grande vítima dessa história é essa amiga da Fabiana. Porque a Fabiana, em princípio, morre porque esse homem um dia cruzou a vida dela via essa amiga. Esse homem vai atrás da Fabiana porque, na cabeça dele, a Fabiana teria feito a amiga terminar com ele, o que estaria certíssimo a Fabiana, vendo o tipo de homem que ele é. É, como ela está? Como essa moça? Como é a culpa para ela? Como é? Você tem, ela está atuante no processo? Como é? Não, a gente, como ainda a gente estava nessa fase preliminar, né? A audiência foi designada, acho que acredito, semana passada para abril, então a gente ainda vai entrar é, nas questões das testemunhas, entrar em contato com o pessoal, mas não tenho contato, mas eu acredito que, como você falou, esse sentimento de culpa talvez ela carregue o resto, possivelmente carregue o resto da vida. Devastador. E ela tem que saber que ela não é culpada de nada. É, esse tipo de gente É a única exclusiva dele. não é dele, não tem nada a ver com ela. Ele está preso hoje, ele ainda está preso, ele foi preso logo em seguida, ele continua preso, né? Mantiveram ele preso possivelmente até o júri. Tá, a gente está gravando em 2025, um ano depois vai sair, praticamente um ano depois, em abril de 2025, o crime foi em abril de 2024, sai a audiência de instrução. Vocês acham que o julgamento também sai em 2025 ou depois da audiência de instrução? Ainda tem aqueles recursos que vai e volta? Precisa esperar, né? Porque a primeira fase termina após a audiência de instrução, que aí vai ser pronunciado ou não, né? Depende da decisão do juiz e, se pronunciado, a gente tem que esperar o trânsito normal de todos os recursos para a defesa, para depois chegar na segunda fase, que é do plenário. Então, assim, não consigo, a gente não consegue ter dimensão do quanto tempo isso vai demorar, né? Se a gente teve um ano aí para a audiência de instrução, acredito que talvez não seja esse ano o plenário, Seria mas 2026. sim. O Mas Nordeste tudo tem... depende da marca, às vezes quando Sim, tá um caso assim chocante, não é uma coisa que acontece sempre, então sim. a celeridade, né, é É, maior até da prisão dele. O Nordeste tem me impressionado bem, o Nordeste e o Sul. Tem tido casos que eu faço assim. O caso, o crime foi em julho, já é julgado em dezembro. Tem umas coisas, mas eu acho que aí também tem quando os réus são confessos, não tentam entrar em história de surto, aí você não tem vai e volta, não tem solicitação disso. Acho que aí o caminho anda mais rápido, né? Só não ter instaurado esse incidente de insanidade mental, que seriam, a gente perderia aí mais 45 dias, enfim, no mínimo, né? Sim, Então, já foi um ganho e a gente quer, de fato, eu acho que quanto mais vivo ainda está o processo, sim, melhor a com certeza. atuação e esse sentimento de justiça, né? Eu tô acompanhando esse caso logo do começo, quando aconteceu. Eu fiz esse caso comentado mais para o segundo semestre de 2024, porque eu queria sair mais coisas. E fico lisonjeado de você estar aqui no canal já trazendo mais informações. Eu acredito que eu vou entrevistar a mãe da Fabiana também.
Fica o convite para a gente falar mais para frente, depois da audiência de instrução, quando sair a pronúncia ou não. Se sair a pronúncia, pronunciado pelo quê? Se não sair a pronúncia, por que não foi? Sai da pronúncia, vem o julgamento, para a gente depois também acompanhar após o julgamento. O canal está aberto aqui para o caso da Fabiana ficar sempre na memória das pessoas e também para a gente poder ter esse acompanhamento, porque as pessoas do canal gostam também de saber o final, né, o desfecho de tudo. Isso é importante, né? Porque fica uma... o canal tem tido essa atuação que eu acho interessante. Ele faz uma parte, não é de torcida, não é de júri, não é de nada, é de acompanhamento mesmo, é a sociedade acompanhando a si própria. Raíssa, tem mais alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Você quer falar mais alguma coisa sobre o caso? Não, só isso mesmo, e agradeço a disponibilidade mais uma vez. Também fico à disposição para eventuais esclarecimentos, o andamento processual, como vai ser essa atuação no tribunal do júri. E mais uma vez, obrigada também que você vai escutar a dona Dalva, né? Vai Sim, ser muito importante para ela falar sobre os sentimentos dela que estão ali claro, dentro, lógico. precisa desabafar. Esse papel é muito importante também, de ouvir os familiares das vítimas. Muito obrigado. De novo, fica aqui o convite para todas as pessoas que quiserem mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, em especial para a equipe da defesa do João Batista Carvalho Neto. Aproveitando o caso da Fabiana, vocês perceberam que a Raíssa falou algo importante. O celular da Fabiana foi destruído e logo tudo que ali estava não vai poder ser usado em função do aparelho não ter como ser restaurado. Todos nós hoje temos um login e senha de uma nuvem. O seu celular não é isso daqui. O seu celular não é o aparelho. O seu celular é o seu login e senha dessa nuvem. Deixe para alguém de confiança o seu login e senha, porque num caso de acontecer algo com você, isso facilita para a polícia poder identificar todas as suas últimas chamadas, suas últimas localizações, suas últimas mensagens trocadas. E para a família ter as suas últimas lembranças de fotos, de vídeos, que eles talvez não tenham mais. Mas, principalmente, esse login senha pode revelar o autor da sua morte, pode revelar onde você está se você estiver sendo sequestrado. O login senha é mega fundamental. Deixe com alguém da sua confiança. Não é para deixar com o namorado, namorada louco que vai ficar ali querendo ver o que você está fazendo. Não é isso. Deixa com um amigo de confiança, deixa com um parente de confiança, o seu namorado ou namorada de confiança. Para que, se qualquer coisa que aconteça, as pessoas possam ter acesso. Eu imagino o quanto seria interessante poder ter visto as mensagens da Fabiana, se ele mandou alguma coisa para ela, se ele criou um perfil falso no Instagram para seguir ela, se ele mandou mensagem de outro telefone e ela achando que era um paciente e ele marcou e por isso que ele chega naquele horário, teria sido tão interessante para poder construir ainda mais. E ele destruir o celular da Fabiana é porque ele estava querendo destruir alguma coisa que ninguém poderia ver. E nisso ele conseguiu. Outra coisa, Beto, peço licença Lógico. aqui. Questão da gente misturar o lado profissional e pessoal, inclusive na moradia, psicólogos, eu como advogada criminalista, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente não sabe das intenções das outras, a gente não sabe de fato as intenções das outras pessoas. Então, acho que esse risco a gente hoje em dia não pode correr, de, por exemplo, o que aconteceu com a Fabiana, de morar no mesmo ambiente de trabalho. Enfim, e eu lembro que ao assistir o seu relato lá do caso, eu vi alguns comentários de psicólogas falando que já sofreu ameaça, de ex de paciente, enfim. Então a gente tem mulher, principalmente, a gente precisa se resguardar de Com tudo. certeza, verdade. Raíssa, muito obrigado. Um bom dia para você e eu aguardo que a gente fale em breve, porque se a gente se falar em breve, significa que a justiça vai ser feita em breve, que vocês vão poder apenas viverem o luto da Fabiana e não mais a luta. Um beijo grande, prazer te conhecer pessoalmente. Na próxima a gente faz aqui pessoalmente no estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado. Bom dia.